Bom dia, bom dia. A gente vai precisar fazer só uma ligeira configuração no teu computador. Só um momentinho. Bom, eu sou a Chan, eu sou cantora, eu sou diretora de videoclipes, eu sou uma pessoa muito curiosa com a vida e com todas as coisas que a vida pode proporcionar para mim. Eu sou uma pessoa que por alguns fatores eu brigo pela minha sobrevivência e pelo fato de que eu sou um pouquinho diferente que a maioria das pessoas. Eu sou uma pessoa que, assim como todo mundo, só quer viver em paz e curtir o pouco de tempo de vida que os humanos têm na Terra. O protagonismo trans no Brasil e no mundo todo, ele é bem recente. Ele é um é uma história que está sendo recentemente contada e isso faz com que as pessoas trans de hoje, às vezes a gente tem que puxar informações e sentimentos e energia, coragem de lugares que não existem. Eu fico me imaginando as pessoas trans de antes, como deveria ser muito pior, muito mais difícil, às vezes criar um exemplo que nem existia. Então eu acho que a gente está bem no começo de uma representatividade justa, porque a repetição de estereótipos, arquétipos de pessoas trans que não são reais, as pessoas foram entendendo que isso não é bom de se ver, porque não é real, não é a pessoa, não é a travesti que eu vejo, não é o homem trans que eu vejo. Então, quando, por exemplo, a representatividade trans ela não existe porque existe um homem cis fazendo o papel de uma mulher trans, ou existe uma mulher cis fazendo o papel de um homem trans num filme, numa série, em qualquer coisa, as pessoas veem que isso não é real, vê como isso é um fantoche, sabe? Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão afinando o seu senso estético e sua, e seu criticismo. Isso faz com que as pessoas queiram ver a realidade. E a realidade representada nas telas das pessoas trans não é a realidade. Na minha infância, por exemplo, eu tinha pouquíssimas referências de mulheres trans que estavam dentro do espectro que era alcançável por mim, por exemplo, assim. Então, eu lembrava da Roberta Close, eu lembrava da Lacraia, que algumas pessoas nem sabem que ela era uma travesti, ela é uma mulher trans. Então, eram dois extremos, assim, da mulher super feminina e da mulher não tão feminina assim, a mulher um pouco mais bicha, mais um pouco nesse espectro, misturando o gênero com a sexualidade, assim. E eu acho que cada vez mais com a internet e com o avanço mesmo, né, da humanidade, a gente tem pessoas como nós, pessoas trans como nós, a gente tem tido mais orgulho de ser a gente, de dar a cara a tapa, de ver que a gente tem que ser a gente mesmo, e daí você vai lendo e descobrindo que, sei lá, existem minas trans no cinema, na música, desde os anos 70, 60, e daí você vai vendo que, tipo, a gente já estava lá há muito tempo, só que não estava o holofote não estava na gente, assim, então são sempre pessoas pontuais, assim, homens trans pontuais, mulheres trans pontuais, e eu acho que cada vez mais esse espectro ele vai se aumentando. Eu lembro que a primeira vez, por exemplo, eu vi um clipe da banda Uó, que tem a Mel cantando, que é uma mina trans muito foda. Eu lembro que eu fiquei muito feliz que já estava acontecendo de ter um corpo trans, que ele já estava dentro da arte, dentro da música, que ele não estava assim sendo hiper, super sexualizado de uma maneira que os outros corpos trans eram e ainda são e ainda estão nesse vício assim.
E eu fui ficando feliz, fui pensando, tá, existem novos caminhos pra gente que são fora dos caminhos que as pessoas nos dão, assim. Eu acho que pessoas trans, mulheres trans que não, não tiveram que se prostituir, por exemplo, são pessoas, mulheres trans de privilégio. Isso demonstra como que a gente ainda é uma galera muito sexualizada. Eu acho que mais até que a gente já para pensar assim, a gente para pensar na hipersexualização das mulheres no geral, assim. A gente já percebe que as pessoas tratam a mulher como sexo, como objeto. Quando você abrange afunila um pouco mais para as mulheres trans e daí vira só objeto. E isso é uma coisa que eu acho que é muito legal no Alice Júnior, que conta um outro lado da história, não deixa de mostrar como, por exemplo, as pessoas trans, mesmo no começo da transição, mesmo quando elas são muito jovens, elas sofrem com isso também, mas ao mesmo tempo não mostra essa ideia super viciada dos contadores de história de demonstrar as pessoas, as mulheres trans super sexualizadas e sofrendo. Eu fico de cara quando eu vou ver um filme que tem uma mulher trans e já de cara ela está sofrendo uma violência. Isso não anula o fato de que a expectativa de vida de pessoas trans é de 35 anos e que a gente sofre muita violência e que, tipo, a gente é visto como piada só porque a gente é um pouco diferente das pessoas. Isso não anula o fato de que a gente sofre, mas eu tô cansada de ouvir histórias de sofrimento, eu tô cansada de compartilhar amigas e conhecidas e pessoas trans que eu não conheço que foram assassinadas. Eu quero contar histórias de pessoas trans de sucesso, quero compartilhar o post da Anne Celestino com o troféu que ela ganhou no festival foda, sabe? É isso que eu quero ver esses filmes contando nossas histórias de sucesso, assim. Eu tô cansada de ver pessoas cis tentando contar nossa história e sendo extremamente clichês nesse sentido de só contar um lado negativo da coisa. Eu acho que às vezes a gente tem que mostrar a realidade, que é uma realidade muito cruel, nua e crua, sobre como o mundo nos trata, mas não é só isso. Se eu tenho um sobrinho que a família toda tem uma dúvida sobre ele, assim, porque ele é muito andrógeno, muito afeminado, tanto o jeito dele como o corpo dele. E, e eu quero que ele conheça histórias de pessoas trans de sucesso. Não quero que ele assista um filme que a primeira cena já é a pessoa trans sendo estuprada. Então, assim como para mim foi uma grande barreira que eu tive que enfrentar no sentido de não conhecer pessoas trans de sucesso e mesmo assim, tipo, assumir que não, eu sou isso e foda-se tudo, foda-se se eu não tenho exemplos, eu vou ser isso, eu vou assumir isso e ponto final. Eu quero que para o meu sobrinho seja mais fácil, se caso ele seja uma pessoa trans. E e não é nada mais, não é difícil, é só a justiça, assim. O mundo contar as nossas histórias de uma maneira positiva, porque a gente também vive, a gente também é feliz, a gente também sorri, e parar de colocar estigmatizar 100% os nossos corpos como hipersexuais ou sofredores de violência, mesmo sendo sofredores de violência, para contar as nossas novas histórias, para que um dia homens cis se sintam representados por homens trans e mulheres cis se sintam representadas por mulheres trans. Porque é isso, no final das contas, nós somos pessoas. E antes de eu ser trans, eu sou Alexandra. Antes de ser, antes de ser um homem trans, o Gui Salles é o Gui Salles. Então, eu visualizo que o futuro da representatividade trans é uma coisa muito positiva
porque o passado foi bem negativo e eu acho que não tem como ser mais negativo que o passado. Naturalmente, a gente, por ter um contexto muito religioso e muito na qual a gente foi criado com medo de ações que fizessem com que a gente fosse para o inferno ou que fizessem com que nós fôssemos classificados como pessoas más. Quando eu questionei a questão de que o meu gênero ele estava errado, tinha alguma coisa que não estava batendo, e isso ia de frente com o que a sociedade inteira conhece como uma coisa certa ou não. Eu estou questionando valores, não só valores meus, assim, eu estou questionando valores da humanidade inteira. E eu acho que todas as pessoas fazem isso absolutamente o tempo todo. Todas as pessoas questionam Deus o tempo todo. E eu acho que para algumas pessoas que questionam, existem uma aversão, para outras não. Para algumas pessoas existem a necessidade de que todas vejam esse questionamento, para outras você consegue esconder esse questionamento. E eu acho que a única coisa que as pessoas trans pedem é empatia, é só para que as pessoas se coloquem no meu lugar e entendam que eu não estou fazendo isso para me aparecer, eu não estou fazendo isso porque, sei lá, porque eu quero usar o banheiro das mulheres, eu sou uma mulher, eu vou usar meu banheiro. Então, não é uma questão de eu entendo que a minha vida, a minha presença nos lugares é uma questão política, mas antes de ser uma questão política, é uma questão individual de sobrevivência minha. E eu só quero viver no planeta Terra em paz. Não quero briga com ninguém, eu não estou questionando o seu Deus, eu não estou questionando a sua visão. Eu só quero ser respeitada, assim como eu respeito absolutamente todas as pessoas. A mudança da minha transição, ela aconteceu principalmente, não principalmente, mas 100% por causa de mim, por causa de uma questão interna. Só que a partir do momento que eu decidi, comecei a tomar meus remédios, eu troquei meu guarda-roupa, eu comecei a me portar do jeito que eu sempre quis, isso vai refletir para sempre no mundo externo e como as pessoas me veem e como as pessoas veem as pessoas trans. Antes de eu contar para o meu pai que eu sou uma pessoa trans, ele ia ver uma travesti na rua e, tipo, ele ia tratar uma travesti na rua como qualquer tiozão trata uma travesti na rua. A partir do momento que eu contei para ele que eu sou uma pessoa trans, mostrei as fotos, que eu estava mais produzida, mostrei eu bonitona nos lugares. Toda vez que ele vê uma pessoa trans na rua, uma travesti na rua, ou em qualquer outro lugar, ele vai lembrar que a filha dele é igual a ela, e a partir desse momento provavelmente ele vai tratar essa pessoa de uma maneira diferente, vai tratar essa pessoa trans de uma maneira diferente, mais respeitosa, porque ele vai lembrar de mim, ele vai ver meu corpo no corpo dela. Então eu acho que a reação em cadeia do corpo trans, ela é infinita, ela não para e é uma bomba nuclear.